Vamos fazer nossa prece? Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos todos aqui, reunidos e unidos em seu nome. Mestre Jesus, abençoe nossa noite, abençoe nossa vida, nossos familiares, nosso respirar. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui, nesta casa que nos acolhe, nesse templo de oração que tanta nossa alma necessita. Obrigada, Senhor, por tudo, que assim seja. Tem um recadinho. Aqui do Ramatiz, a comunidade irá realizar no domingo um bazar, de 11 a meio-dia, um bazar bem legal, que auxilia bastante a casa, todas as tarefas, todos os trabalhos assistenciais. Então, assim, venham, convidam, né? Isso é bem bacana. Apesar de ser o bazar, mas a gente se reencontra também aqui, acaba conversando, ajudando a equipe que prepara, porque é algo que dá trabalho também, é de colocar aqui dentro, tirar daqui de dentro. Então, assim, sejam muito bem-vindos também. E também nesta época, todas as casas, né, vivem um momento de arrecadar doações, época de Natal. Então, assim, se gostariam de fazer doação de cesta básica, alguma doação em dinheiro, aí entrar em contato aqui na livraria, trazer materiais, trazer coisas para o bazar. Toda ajuda para a casa espírita é extremamente importante. Muito. Eu falo isso porque na minha casa, né, a gente trabalha diretamente com bazar e com doações. E nessa época, é uma época que a gente fica sensibilizado com tantas pessoas necessitadas. E chego assim, Andréia, é Natal, vamos ganhar alguma coisa? Será que você vai conseguir um panetone? Falo. Aí eu penso, né, que eu também faria a mesma pergunta. Quem não gostaria de ganhar numa noite de Natal um panetone, né? Então, qualquer informação, vai lá na livraria para ajudar, para poder a gente se unir, porque sozinho é muito difícil. Essas coisas só acontecem com a união de todos, né? Então, vamos lá. Ficou para a nossa reflexão da noite sobre, no livro Vinha de Luz, a lição 170, de Chico e Emmanuel, né? Emmanuel é muito forte, é um espírito amigo, que eu falo que ele é um professor. Ele não é de falar muito mansinho. Você imagina? Já não falou mansinho com Chico, que já era um espírito de luz. Imagina com a gente, que vai fazer uma leitura, parece que ele mexe lá na nossa alma e a minha consciência dói. Porque tudo que ele fala, bate, reflete, eu fico pensando, ai meu Deus, preciso melhorar. É Emmanuel, né? Emmanuel tem essa tarefa de nos sacudir, nos chamar a atenção, né? Ele tem André Luiz, que é o médico, né? Que é aquele que é o científico, aquele que mostra a parte das energias, do plano espiritual, a vida após a morte, né? Ele vem explicando isso, nosso lar. Emmanuel vem com o evangelho e falando firme. E ali também tem o Manuel Filomeno de Miranda, que fala sobre as desobsessões. Então, assim, cada um tem seu dom, né? Então só basta a gente buscar, e aí a gente buscou em Emmanuel, quando fala sobre essa reflexão em Tiago, que está no capítulo 4, versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. O título é Amanhã. Eu peguei esse título e fiquei pensando, me veio várias vezes assim, aquela conversa que a gente tem com os amigos e fala assim, ó, amanhã pertence a Deus, né? Vira e volta e a gente escuta alguém falando isso, amanhã pertence a Deus. Mas será que realmente em nossos corações temos noção desse amanhã e que pertence a Deus? Entendemos o que é o amanhã? Porque hoje já vai escurecer, nós vamos dormir,
tivemos um dia de muitas tarefinhas, vamos descansar o corpo, o espírito vai se libertar. Muitos vão para estudos, outros vão para trabalhar e outros vão fazer coisas que a alma ainda deseja ligada à matéria. Nós vamos aonde o nosso pensamento está levando. E aí? E o amanhã? O que será o amanhã? O que Emmanuel está trazendo sobre uma reflexão sobre o amanhã? Porque o amanhã nos pertence também. Eu tenho também responsabilidade sobre o meu amanhã. Porque eu não posso delegar a Deus tudo que é minha responsabilidade. Ele vai estar comigo em tudo. É Ele que vai estar comigo no planejamento. Mas o esforço, a perseverança, a minha vontade de caminhar, as minhas decisões pertencem a Andréia. Então esse amanhã pertence a Deus, sim. Mas também tem a minha responsabilidade. Não é o ponto de amanhã pertence a Deus e aí traz aquela conotação de comodismo. Pertence a Deus, não vou fazer nada, Deus é que sabe. Não é isso. Deus nos chama para a maturidade espiritual. O amanhã está nos colocando uma reflexão sobre a nossa evolução espiritual, porque a minha trajetória, aqui o presente hoje, mas a minha trajetória espiritual, o meu crescimento, ele está no amanhã. Ele não vai se encerrar hoje aqui no meu presente. O amanhã me pertence, o que eu estou querendo para o meu amanhã. E esse amanhã também, de uma outra visão, aquelas pessoas que são extremamente, vamos assim dizer, muito exagerado, leva à ansiedade. Esse amanhã também traz isso, a ansiedade. O amanhã tem a parte positiva, porque o amanhã faz com que a gente evolua. O que eu fiz hoje reflete no meu amanhã, mas aquilo que é exagerado, aquilo que passa do limite, me traz doença. As ansiedades. Então nós temos que refletir que esse amanhã faz parte da nossa vida como a noite e o dia, o preto e o branco, o viver e o morrer. É natural pensarmos no amanhã, mas com responsabilidade, com compromisso de querer entender, fazer parte e viver. E no momento que se amanhã se aproximar com todas as dificuldades que ela se apresentar, esse amanhã é um amanhã de aprendizado. Porque às vezes a gente quer ter um amanhã muito belíssimo, sem obstáculos, sem dificuldades. Não, o obstáculo é feito para que a gente possa crescer espiritualmente, para que eu possa ter um aprendizado mais profundo. Não devemos ter medo do amanhã. Muitas das vezes, alguns irmãos, num momento de perturbações, de pensamentos negativos, teme o amanhã. Não quer viver o amanhã, porque não acredita que Deus está nesse amanhã. E aí, elimina a sua vida. Muitos deles fazem isso. Eles falam sobre uma dor, né? Uma dor profunda, sim, uma dor profunda, mas que não quer viver mais o amanhã, porque tem medo de viver e acha que aquela situação não terá mais fim. Nós temos que entender que tudo passa. Coisas boas irão passar e as coisas difíceis também. Então nós perdemos a esperança do amanhã. O amanhã, no momento que ele ocorre, é o momento de renovação. É o momento de despertar, de falar, foi ontem, agora eu estou com uma nova experiência, amanhã me pertence, eu vou tomar uma decisão. Mas isso precisa de um esforço muito grande. Então, quando o Tiago fala, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, é verdade, nós não sabemos. Às vezes nós estamos morrendo antes
por causa do amanhã, que muitas coisas nem irão acontecer. E quando ele fala o amanhã, podemos trazer também o amanhã, que é o futuro de hoje. Por exemplo, agora são 7h20, 9 horas pode acontecer alguma coisa comigo. E aí? É o meu amanhã, o do hoje. Eu não sei, porque a Deus pertence a isso. Nós não sabemos, nós não temos nas nossas mãos a vida da maneira que a gente deseja. Então, nesse momento, é uma entrega muito profunda a Deus, de acreditar que Ele é sabedor de tudo e que Ele sabe o que é melhor para nós. E eu vou ter que entender que eu não sei o momento daqui a pouco. Eu não sei como eu chego em casa. Isso é muito interessante, isso me fez uma reflexão muito grande. Eu posso contar, porque isso aconteceu na minha família, né? O meu esposo é um cara assim, que a gente pode considerar pela saúde atleta, né? Sem diabetes, colesterol, corre 10 quilômetros, joga bola, né? Aquela disciplinado com a comida. Totalmente diferente de mim, viu? Olha só que coisa, né? Mas foi para casa espírita, tranquilo, assistiu a palestra, voltou para casa tudo bem, trabalhou o dia todo, fez academia, tudo tranquilo. Foi deitar. Ao deitar, sentiu mal, desceu, foi beber uma água, já estava se sentindo mal, fui ver o que era. E aí falei, vamos para o hospital agora. E ele estava infartando. Imagina, não sentiu nada durante o dia, assistiu uma palestra, estava tranquilo, foi dormir tranquilo, sem uma preocupação, sem uma briga, se alimentando, fazendo atividade física, né? Mas e o amanhã? Amanhã aconteceu. E aí vem o nosso questionamento, que a gente não sabe de tudo. Mas naquele momento que acontece algo, qual é a minha atitude? É de lastimar, é de reclamar ou de ir em busca de uma solução desse amanhã? Porque tudo mudou, né? Tá ok, tá tranquilo, passou o que tinha que passar e bola para frente, né? Controle, medicação, alimentar. O amanhã dele foi de uma hora para outra. E nesse momento é um momento de não reclamar. É o momento de acreditar que Deus tinha um planejamento X que fugiu das nossas mãos, porque não parecia ser a pessoa que poderia ocorrer algo assim, mas ocorreu. Então, nós não sabemos o que irá acontecer no amanhã. E fala assim, eu trouxe mais um pouquinho em Tiago, que ali ele fala do versículo 14, mais 13, ele fala assim, ó, ouça agora vocês que dizem, ele estava conversando, Tiago, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Então assim, hoje ou amanhã nós iremos fazer qualquer coisa, trabalhar, estudar, viajar. Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Era um planejamento. Nós temos que ter planejamento, é necessário, ele é benéfico. O que nós não podemos é acreditar que esse planejamento está totalmente nas minhas mãos. Deus está nesse planejamento. Não é o excesso do futuro achando que tudo vai ocorrer da maneira que tem que ocorrer. Então ele fala assim, ó, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Vocês nem sabem. O que é a sua vida? Tiago falando, o que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco tempo e depois dissipa. Olha que lindo Tiago falando sobre isso. Porque na hora, quando fala que é a sua vida, é o momento da gente se olhar para dentro e ver qual é a minha vida. A minha intimidade do ser, o que está aqui dentro, o que é a minha alma. Eu não sei, porque naquele momento quando eu falo que eu planejo tudo certinho, não quer dizer que irá ocorrer tudo certinho.
Quantas vezes nós planejamos uma viagem, por algum motivo a viagem não ocorre? Às vezes no aeroporto. Voo cancelado. Só amanhã. Não ocorreu da maneira. Às vezes você pensa que você vai ter um serviço que vai durar por muito tempo e dura só por um mês. Então nós não sabemos, ele está dizendo para que a gente não viva como se aquilo fosse o certo e aquilo vai ocorrer da maneira que eu quero. E aí ele fala, que é a sua vida? Será que não tem Deus? Será que você vai se entregar profundamente nas coisas que são materiais, sem colocar Deus? Sem ter um planejamento que alguma coisa pode ocorrer e aí o trajeto mudar? Porque é natural. Deus vê na frente coisas que nós não estamos nem raciocinando. E nós reclamamos. Perdemos algum emprego por algum motivo e nós reclamamos. Lá na frente Deus sabe qual foi o motivo. Se não é para você, é um aprendizado para a família, para um filho, para alguém. Ou você vai arranjar outra coisa melhor. Vai fazer você sair do comodismo. Vai fazer você estudar. Nós não sabemos o planejamento da manhã. O que aquilo está ocorrendo. Então nós adoecemos. Porque nós não confiamos no ocorrido. Então ele fala assim, ó, vocês são como neblina. Você viu as neblinas quando vem, passa, daqui a pouco ela some? Nós somos assim. A nossa vida é passageira, é muito rápida. Por isso que precisa ser bem vivida esse tempo que nós estamos aqui nessa escola. E não perder tempo com coisas pequenas. A vida é passageira. Viva, planeje a vida, mas coloque Deus sobre o seu planejamento, sobre a sua vida. É impossível a gente achar que tudo está, por isso que há tanto sofrimento, e muitas das vezes em jovens. Porque se a vida não for da maneira que eles querem, o que acontece? Depressão. Porque tem que ser da maneira que eles desejam. Se não for da maneira, é uma insatisfação. Nós somos uns seres que nos adaptamos o tempo todo, em todos os momentos. Nós nos adaptamos em cidade, quando nós somos de mudança, aquela cidade, adaptamos ficar sem uma perna, adaptamos ficar sem um ente querido que amamos tanto, adaptamos. Nós temos isso na nossa alma. O que não nos cabe é o desespero e achar que estamos perdidos e que Deus não está nos orientando. Por isso, está em Mateus, que é lindo também. Por isso, não fique preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, basta suas próprias dificuldades. Essa aqui é a mensagem de Mateus que fala sobre a ansiedade, que é o mal do século. Da criança ao idoso, do pobre ao rico. Nós estamos preocupados com amanhã e não estamos conseguindo resolver a nossa situação de hoje. Que Tiago fala, como é a sua vida? Como está a sua vida? Estamos conseguindo tirar essas dificuldades que nos cabe hoje, porque quando nós resolvemos hoje muitas das coisas, ao amanhã será melhor, o entendimento será maior. Então não ficamos preocupados com o dia de amanhã, ele irá ocorrer e nós iremos de todas as formas tentar resolver, não desesperar, silenciar perante alguma coisa que nós não conseguimos resolver também. Sempre tem alguém que vem nos orientar o que está ocorrendo, que muitas das vezes vem uma orientação, uma inspiração na hora de uma prece, mas a nossa ansiedade não nos permite ouvir, vamos assim dizer, esse anjo que conversa com a gente, nosso mentor que conversa com a gente. Às vezes Deus manda para você um familiar que irá te aconselhar, um amigo, mas nós não ouvimos esse amigo. Então nós precisamos entender que
preocupações, elas irão existir. Doentio é o que a gente precisa evitar. Amanhã pertence a Deus. E nós temos muitas coisas nessa intimidade do ser, nesse mergulho que eu faço. Eu sei aqui dentro quantas coisas eu precisava resolver nessa vida, nesse dia hoje. E muitas eu consegui e outras eu não consegui. Não consegui, mas eu tentei. Então, quando eu tento, a minha cabeça fica mais tranquila. A minha consciência, porque eu tentei e não fiquei preocupado com amanhã. Amanhã vamos tentar de novo. Mas não de chegar ao ponto de tirar a sua paz espiritual, a sua saúde. Hoje as nossas casas espíritas, recebem pessoas para o atendimento com uma das primeiras, vamos assim dizer, conversa do aconselhamento fraterno, do atendimento, é o medo de viver, o medo do amanhã, o medo de não dar certo. Então nós precisamos avaliar o que é esse medo. O que é esse medo? Somos pessoas que nós temos dificuldades, passamos por obstáculo, mas temos potencial de sair melhor. Muitas das vezes não vai ser da maneira que nós desejamos, mas vai ser melhor que Deus viu que seria melhor para nós. Então, quando Mateus fala isso, nos chamamos a atenção para resolver tudo aquilo que nós precisamos fazer hoje e não deixar para amanhã. E depois vem assim, vem Emmanuel também trazendo lá, ó, quando ele fala de Pedro, está em Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando Mateus fala sobre essa preocupação, Pedro fala dessa ansiedade, porque Pedro também teve seus momentos de ansiedade. Quando ele estava na casa do caminho, quando aquelas pessoas o buscavam, Pedro não tinha dinheiro. Era leprosos, pessoas pedindo dinheiro, pedindo comida, doentes, e ele orando, alimentando. Ele não sabia do amanhã. Como ele queria resolver tantas coisas. Entrava os doentes, ele fazia tudo, mas amanhã era um monte, era outras pessoas pedindo alimento, pessoas com lepra e oração, e estava Pedro naquele processo, apesar da ansiedade, apesar dos seus medinhos íntimos, de acolher a todo, porque uma pessoa que é acolhedora, ela se preocupa. Pedro tinha essa preocupação de levar o evangelho de Cristo para todos. Mas ele fala, ó, a ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muito ângulos obscuros e problemas de solução difícil. A ansiedade, ela tem isso, ela tem o caráter de nos tirar, às vezes de nos tirar da ligação com Deus, de nos afastar da oração. Quantas vezes na ansiedade nós não conseguimos orar, porque estamos ansiosos. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Qual é a receita de Pedro? Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Lança sobre a sua ansiedade, conversa íntima com o Pai Celestial, sobre tudo aquilo que está ocorrendo. Entrega a sua ansiedade também a Deus, confia, ele fala, lança as suas inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial e confia, não ao comodismo, esperança, perseverança, esforço, mas entrega para Deus, confia que será feito da melhor maneira. E Emmanuel fala assim, ó, diz o preguiçoso, amanhã farei. Olha o Emmanuel sendo duro aqui. Diz o preguiçoso, amanhã farei. Exclama o fraco, amanhã terei forças. Assevera o delinquente, amanhã regenero-me.
Procrastinação, que é um dos males que acontece hoje. Deixar tudo para o amanhã. Amanhã farei, será? Aí o amanhã chega e não faz. Amanhã, viver o hoje, por isso que causa ansiedade. É isso que o Pedro estava falando. Faça o que tiver que fazer no hoje. Emmanuel fala para que a gente possa fazer tudo aquilo que pertence hoje. Resolva hoje. Não deixe para o amanhã. Então o fraco são aquelas pessoas que são mais acomodadas. O que elas falam? Quando eu terei força, mas quando nós teremos força? Vai ter dias que realmente nós não estaremos com força. Mas não pode persistir essa situação. Vai ter dia que você vai falar, eu estou muito cansada. Realmente eu vou fazer amanhã. Mas isso precisa ser verdadeiro. Você irá executar amanhã. Isso não é o preguiçoso, isso é o cansado. É imperioso reconhecer. Você precisa reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda, em verdade, a noção real do tempo. É imperioso a gente se reconhecer, não é ninguém falando o que a Andréia tem que fazer. Eu tenho que reconhecer que eu estou deixando tudo para depois. Ou então, para que o outro faça. Ainda tem isso. Muitas das vezes deixamos para o amanhã para que o outro resolva, para que o outro execute. Nesse reconhecer que está aqui é imperioso, reconhecer é imperioso que nós nos mergulhamos dentro de nós, avaliamos nossa mente, nossa decisão, o que realmente é verdadeiro, o que eu quero na minha vida. É imperioso isso. Reconhecer o que está em mim. Porque isso não é fácil, gente. Quando ele fala que o esforço é pessoal, eu falo que é com suor ou lágrima. Essas mazelinhas nossas, né, de deixar para amanhã, isso são coisinhas difíceis, a gente acaba tornando isso como um hábito. E a gente vai passando, né? Tá com 10 anos, tá com 18, tá com 28, tá com 38, tá com 48, daqui a pouco tá com 98. E nós não vivemos o hoje. Deixamos para fazer amanhã. Quem não aproveita a bênção do dia, vive distante da glória do século. Quem não sabe viver o dia, o que nós temos hoje, coisinhas simples, sem precisar de coisas grandiosas. Sorrir, viver, trabalhar, alimentar, conversar, tomar um café. Viver. Quem não aproveita a bênção do dia de estar vivo, vivenciar, caminhar, olhar a natureza, ver esse mundo de Deus, vive distante da glória do século. Vive distante daquilo que nós estamos inseridos, mas não conseguimos enxergar. Nós não enxergamos hoje passarinhos, às vezes, na estrada. Esse dia eu estava observando, que eu acho que aqueles pardalzinhos devem ter ido para o interior, porque dava muito em cidade grande. Eu quase não estou vendo pardal, eu, né? Por onde eu passo, não vejo quase pardal. Esse dia eu estava observando, falei, meu Deus, pardal sumiu. Observar isso faz bem para a nossa cabeça, isso faz bem estar inserido. Nós vivemos aqui, é a nossa casa. Se é a nossa casa material, que é essa terra, e nós somos filhos do Pai Criador, nós pertencemos. Precisamos olhar com muito carinho. A alma sem coragem de avançar sem passos, não caminhará 20 mil. A alma sem coragem, sem esforço, sem dedicação, saber que não é fácil essa mudança, essa renovação, vamos estar estagnados. E é uma decisão que é nossa. Decisão nossa de estar estagnado. Então nós não iremos caminhar, que nós chamamos que é o caminho que leva a Jesus, que essa é a nossa tarefa.
Jesus nos leva a Deus. E esse caminho aqui está ainda como um espírito imperfeito, eu estou indo em busca de Jesus. Ainda a Jesus. Vivenciando o evangelho, tentando executar os seus exemplos. Então ele fala, se eu não fizer isso, então não posso reclamar. Se eu não caminhei, porque o esforço é meu. O lavrador que perde a hora de semear não consegue prever as consequências da procrastinação do serviço a que se devota. Por quê? Entre uma hora e outra pode surgir impedimentos e lutas indefiníveis de duração. Essa procrastinação é muito interessante, porque às vezes, por exemplo, aconteceu uma coisa comigo que eu pensei assim, isso não pode ocorrer mais. Eu fui deixando uma palestra para depois, era um tema mais fácil, eu fui deixando, mas tinha que montar, eu tinha que ler, tem que estudar, e eu fui deixando, fui fazendo outras coisas, fui deixando. Naquele dia que eu precisava sentar e estudar, aconteceu algo, que eu precisava estar. Aí eu tive que ficar a noite todinha montando o trabalho, porque algo me tirou e eu perdi tempo, deixei para o último momento, procrastinação. Então, quando eu tenho tempo livre, o que eu faço? Eu adianto, porque eu não sei meu dia de amanhã. Então, eu preciso ter responsabilidade. Tudo aquilo que nós podemos adiantar, sem ficar no exagero e perfeccionismo, nós podemos fazer isso, porque nós não sabemos ficar adiando, naquele dia, o que irá ocorrer? É o amanhã, eu não sei. Então eu tive que agir de outra maneira. E aí vem o cansaço, vem o sono, mas é uma decisão que foi minha. Então eu preciso avaliar sobre essa hora de semear. Se é a hora de semear, semei. Não deixe para o amanhã, porque eu não sei o que vai ocorrer. Muita gente aguarda a morte para entrar numa boa vida. Contudo, a lei é clara quanto à destinação de cada um de nós. A lei é clara, a lei ela não muda. Ela é imutável. Essa lei é clara, o que Andréia é hoje, ela será após a morte. A Andréia não vai passar para outra Andréia. Se eu gosto de procrastinar, se eu sou preguiçosa, se eu não, vai ser. E eu preciso ser responsável e ser maduro o suficiente. Quando eu retornar, esse espírito ainda vai estar desta maneira. Não houve o meu espaço de crescimento, eu estacionei. O que eu caminhei? Não caminhei. Se eu não caminhei, eu não vou ter uma entrada numa boa vida. Não é milagre. Muitas pessoas perguntam assim para mim assim, mas será, como é que vai ser a morte? Como é que vai ser lá? Será que eu vou sofrer muito? Será que eu vou passar por isso? Eu falei, não sei. Como é que você é em vida? Você está disposta a trabalhar? Porque no plano espiritual, espíritos, amigos são dispostos ao trabalho. Você é caridoso? Você é bondoso? Você perdoa? O que você é hoje é o que vai ser amanhã, na vida após a morte. Então não precisamos ter medo. Não precisamos temer a isso. Por isso que é importante viver o hoje, para não temer essa morte, essa entrada nessa boa vida. Consciência tranquila, morte tranquila. Alcançaremos sempre os resultados a que nos propomos. Todo esforço, toda dedicação nós iremos alcançar. Muitas das vezes queremos alcançar alguma coisa que seja material, mas pode acreditar. O aprendizado espiritual é eterno. Ele fica. Todo esforço que eu executei em vida está aqui, guardada para outra vida.
tudo fica guardado no arquivo, no nosso perispírito. Tudo. Então, tudo aquilo que a gente alcançar pelo esforço, nós iremos sim ter resultados positivos. Se não é nessa vida, será na próxima, uma outra existência. Hoje estou Andréia, mas amanhã eu posso ser Paulo. No passado, fui João, não sei. Mas eu trouxe o João para Andréia. E essa Andréia vai levar para Paulo. É assim. Não existe parada. Se todas as aves possuem asas, nem todas se ajustam da mesma tarefa. Sim, não somos iguais. Precisamos cooperar um com o outro, colaborar e não competir. Então, se todas as aves possuem asas, nem todas se ajustam às mesmas tarefas, nem planam do mesmo nível. A andorinha voa na direção do clima primaveril, mas o corvo, de modo geral, se consagra em qualquer tempo aos detritos do chão. Somos irmãos e diferentes, e crescemos das mesmas maneiras. Precisamos colaborar um com o outro, e não olhar para de que maneira o outro está voando. E cada um vai gostar daquilo que é seu dom. Temos dom como Paulo, cada um com o seu, e todos se completam. Todos se completam. Quando um é melhor do que o outro, e acha que é melhor porque alguma coisa está errado. Isso é prova do egoísmo e do orgulho, que são as mazelas humanas. Nós podemos avançar como vários cientistas, pessoas com o intelectual altíssimo, mas ele não é para ser melhor. Ele é para nos auxiliar. Ele veio com uma prova da inteligência perfeita. Mas ele é aqui, é que pega a mão para nos alavancar. Não é para ficar num pedestal. Não é para ser melhor que ninguém. Os grandes não é para ser melhor que ninguém, como Jesus. Nosso mestre foi humilde e manso de coração, sabendo de todas as nossas dificuldades, quis estar conosco. Não ficou lá no trono, olhando para baixo, como o pessoal pensa, né? Não, veio estar com a gente, e erguendo a mão e falando, bora. Amar o próximo, perdoa. Ele veio estar conosco, juntinho, comeu, nasceu, naquele estábulo, imagina, com animais, olha que maravilha, olha que humildade. O nosso mestre, o guia deste planeta, se fez homem, passou por todas as dificuldades para estar conosco e nos orientar. E ainda ter uma prova que eu acho belíssima, porque ele foi um divisor na história. Quando ele vai ter a ressurreição, ele está falando para a gente assim, a morte não existe. Estou vivo. Antes era cheio de dúvida, se morre, não morreu, se fica, não fica. Jesus vai ressurgir. Ressurreição, e estar com seus discípulos presente após a morte. Então, aquilo que o homem procura agora, surpreenderá amanhã, à frente dos olhos, em torno do coração. Aquilo que o homem procura de bem-estar, vai surpreender amanhã. O nosso esforço de hoje vai surpreender amanhã. E o interessante é que as pessoas, nós temos assim, várias pessoas nos observam. O tempo todo mundo nos observa, gente. O tempo todo, família, amigo, filhos, nos observam. E nós iremos ali fazer com que as pessoas aprendam com os exemplos. Então vai nos surpreender várias pessoas, o teu esforço de hoje. Quantas pessoas já falaram conosco? Nossa, eu te admiro, porque você passou uma situação difícil pra caramba, mas hoje você está exemplo, na atitude que nós tomamos. Cuida, pois, de fazer sem delonga. Cuide, vamos fazer logo, sem se demorar.
quanto deve ser feito a benefício da tua própria felicidade. Não está falando do outro, está chamando atenção para a gente. Faça logo, sem demora, para a sua própria felicidade, porque o amanhã será muito agradável e benéfico somente para aqueles que trabalham no bem, que cresce no ideal superior e que se aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas de hoje. Olha que lindo, Emmanuel finaliza essa reflexão. Ele fala: não demore, faça tudo aquilo que nós temos que fazer, pequenas coisinhas mais diárias, para a sua própria felicidade, porque amanhã vai ser agradável para a gente, agradável. Porque aquele que se esforça, trabalha no bem, cresce, a nossa consciência fica feliz, porque a gente se esforçou, é natural. É como se fosse um jovem pegando um diploma na faculdade. Finalizei 5 anos, 6 anos de faculdade, está aqui o diploma. Olha que felicidade a carinha deles. Que coisa mais linda ver o jovem pegando um diploma. Finalizei, e assim somos nós. Porque a felicidade vai estar aqui dentro. Então, é um ideal superior que se aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas de hoje. Que possamos fazer essa reflexão sobre o amanhã. Essa noite, amanhã, nós temos, quando amanhecer, a oportunidade de recomeçar e viver pleno hoje. O dia, com todos os seus problemas, com todos os seus afetos. Viva feliz. Nós nascemos para ser felizes. E para a luta, para o bom combate, como Paulo de Tarso. Nesse exato momento, vocês irão receber o passe. Vou fazer uma prece. É um momento muito único entre vocês, o magnetizador e Deus. Nesse exato momento, vamos fazer nossa prece, colocar em posição de receber as bênçãos vindas do alto. Esse ambiente está repleto de fluidos, de energia, pensamentos. E Jesus está ouvindo cada um com seus problemas, com as suas dores, com as suas alegrias, porque Deus nos conhece por nome. Deus nos conhece por nome, individual. E essa energia, ela vai percorrendo cada célula do nosso corpo. Ela entra pelo coronário, que é o alto da cabeça. Então, pensamento, conversa íntima com Jesus, todos os problemas, todas as suas dores. Agradeça também por tantas bênçãos que nós já recebemos, tantas graças ocultas em nossa vida. Agradeça a Deus. E essa energia vai para o frontal, para a parte cerebral do pensamento, trazendo conforto, diminuindo o pensamento acelerado, a ansiedade. E essa energia vai para o laríngeo, que é a palavra, a fala que cura, a fala da bênção, abençoar a todos pela palavra. Falar de Deus, falar de Jesus. E esse laríngeo vai descendo essa energia para o cardíaco, que é das emoções. Tudo aquilo que está apertadinho nesse exato momento, com essa conversa, com essa energia, vai dissipando esse novelo energético. E nós conseguimos respirar melhor. Respirar. Sentir a presença amiga espiritual do seu mentor ao seu lado. Converse com Jesus para acalmar todos os seus pensamentos, as emoções. E essa energia vai para o gástrico, aonde ali tem uma energia mais forte da impulsividade, ligada ao estômago, a paixões, ao frio na barriga. E ela acalma. Essa energia
saindo do cardíaco, da emoção, acalma o gástrico. Quem tiver algum problema gástrico, ali recupera com essa energia. Fígado, pâncreas, baço, intestino. Desse gastro vai passar para o esplênico, centro de força, um chakra ligado à vida, à força, à energia vital, a fluido da saúde. E ele vai doando esse fluido mais denso de cura do nosso corpo. Chega ao genésico, ligado aos órgãos sexuais, a criatividade. Se alguém tiver com algum problema na parte dos órgãos genitais, reprodutores, essa energia de cura. E essa energia desce pelos membros inferiores. Se houver algum obstáculo, rompe-se. E ela retorna como um círculo forte dos membros inferiores para a parte coronária. Fluido, energia, é o tempo todo vibrando e circulando como uma corrente sanguínea. Energia é uma corrente. Se tiver falta ali, naquele local, ela se harmoniza, trazendo paz e equilíbrio. Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por esta doação, a equipe espiritual da Casa Ramatiz, aos magnetizadores que doaram tanta energia, que nós possamos levar para os nossos familiares, para alguém que está doente, que possa chegar aos hospitais, aos presídios, aos orfanatos, ao asilo, aos moradores da rua, que eles possam receber essa energia saindo daqui, da Casa de Ramatiz, abençoando a todos. Que possamos retornar aos nossos lares com todas as bênçãos. Obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada por tudo. Que assim seja.